Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como empreendedorismo, educação, ciência e artes para que possam inspirar sua trajetória de vida. Agradecimento aos nossos patrocinadores. Fatiari, quem experimenta prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E FV Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Lembrando que o tema de hoje é educação e inovação. E o que mudou da geração X até a geração Alpha. A convidada de hoje é Nívia Carvalho. Seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Letícia. Eu tô muito feliz, muito mesmo. Tô bem nervosa, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dialogar com alguém que tenha a tua representatividade. Porque eu trabalho e trabalhei a vida toda com educação, com crianças, com adolescentes, pré-adolescentes e até com adultos. Mas ter um diálogo mais leve, mais aberto, um diálogo que eu possa colaborar e ser entrevistada por alguém assim, né, da tua representatividade me faz ficar um pouco nervosa, porque com certeza você tem muito mais a me ensinar do que eu a entregar a você de conteúdo. Muito obrigada por ter aceitado o convite novamente e muito obrigada por ter me elogiado, com essa representatividade. Sério, muito obrigada. Bom, a senhora é formada em pedagogia, especialista em inovação e tecnologias da educação, pós-graduada em ferramentas Google for Education, com aplicação em metodologias ativas, gestora de projetos educacionais na área Maker e robótica, coordenadora de projetos em ambientes digitais, consultora pedagógica de formação, uma professora de graduação para o curso de pedagogia e líder do grupo de educadores Google em Manaus. São muitas oportunidades, né, na minha profissão, assim, que eu fico muito feliz. Na sua bio. E muito desses projetos que você citou, Letícia, alguns são voluntários. Então, essa liderança que você citou do projeto Google é um projeto voluntário. Eu sou voluntária desde os 16 anos. Isso faz com que eu também possa entender que para eu estar junto com todas as outras gerações, eu tenha que sempre mais alcançar, impactar pessoas, pelo projeto de vida que eu defini, que é viver de educação, né? Nossa, parabéns! Isso Obrigada. É um exemplo bem inspirador para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Vamos começar com as perguntas. Vamos. Tem uma pergunta que a gente sempre faz em todos os episódios, eu acho que desde o começo, que é essa. Todo adulto já foi criança, e toda criança já teve um sonho quando ser adulto. E o que a Nívia pensava em ser quando adulta? Ai, meu Deus, que pergunta bem interessante. Quando eu era criança, o que eu pensava em ser quando crescer? Eu pensava em... Primeiro que, como criança mesmo no mundo lúdico, né? Eu pensava em ter uma vida melhor da vida que eu tinha quando eu vivia com a minha família, com os meus irmãos. E ali eu já estabelecia que, por meio dos estudos, eu poderia me tornar uma pessoa melhor, né, na sociedade, e também eu poderia realizar os meus sonhos, que seriam, com certeza, viajar, conhecer outros lugares, outras culturas, né? E também apresentar uma qualidade de vida, a qualidade de vida da qual eu não tinha naquele momento na minha infância. Então, por ter tido uma infância limitada, mas não sofrida, e porque quando criança a gente interpreta que tudo é lúdico, é engraçado, é bonito, e por ter muitos irmãos, eu vim de uma geração, Letícia, que nós fomos criados com muitos irmãos, então eram muitas personalidades, muitas pessoas dividindo o mesmo espaço, então tudo isso culturalmente, né, fazia eu pensar que quando eu crescesse, eu queria ter, por exemplo, não dividir cama com meu irmão, não utilizar um único banheiro que a família toda utilizava, então eram pensamentos assim, mais de estabelecer uma qualidade de vida, né, para mim. Mas como que eu pensava? Eu pensava que os estudos é que iam fazer com que eu iria alcançar os meus sonhos, né, de ter uma vida com mais qualidade da vida da qual eu não tive quando eu era criança. A senhora tinha alguma profissão específica?
Meu pai, ele era um maker, né? Ele é um maker. Meu pai, com habilidades, a gente vai falar muito dessa palavra aqui, muitas habilidades que ele tinha de dentro de casa gerenciar o ambiente que a gente morava. Então, por vivenciar a construção da casa onde eu residia, né? E via meu pai ali, chegando do trabalho, construindo laje, construindo muro, fazendo todo um processo de gerenciar e botar a mão na massa mesmo, literalmente. Eu fiz no ensino técnico o curso de edificações na escola técnica, né, que hoje, antigamente, se chamava ETFAM, Escola Técnica Federal do Amazonas, e agora se chama IFAM, né, que é o Instituto Federal do Amazonas. É uma instituição de muito nome. Então, olha como que era o pensamento. Eu pensava assim, eu vou fazer edificações porque eu quero ser uma engenheira civil ou uma arquiteta, porque era a referência de mundo profissional que eu tinha, pelo menos para a minha geração, Letícia, era muito vinda do meio que a gente vivia, né? Não tinha internet, então eu não tinha como conhecer outros mundos e também não viajava para ir a outro local, ou para me inspirar, ou para sair do meu convívio ali, que era morar num bairro, eu estudava no bairro, morava no meio, a escola era do mesmo bairro onde eu morava, então eu não tinha ainda uma experiência de mundo. Então, o meu pai foi a inspiração para eu fazer edificações, porque eu queria ser engenheira. Mas tudo muda, né? Aí, quando eu fiz edificações, eu nunca atuei, nunca. Me formei no ensino médio técnico, nunca atuei, e aí eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego, porque eu precisava trabalhar já com 19 anos, terminou o ensino médio, precisava ajudar em casa. Essa é uma realidade de muitos dos meus colegas e vizinhos e do mundo que eu vivia. Então, eu fui trabalhar num shopping. O meu primeiro emprego foi num shopping. E é interessante, Letícia, que quando eu fui trabalhar ali no shopping, nessa loja, que é uma loja, inclusive até hoje essa loja existe, eu entrei como auxiliar de escritório. O que isso quis dizer? Que eu tinha que desenvolver e conhecer muita dessa estruturação do ambiente de um escritório de uma loja, no formato mais administrativo. Então, ali eu aprendi a contar dinheiro, a ir no caixa, a olhar currículo, a cuidar da parte fiscal. Então, era um escritório que tinha, ali dentro desse escritório, muitas áreas, né, que atendiam a loja. Eu fiquei ali, depois eu vim ter o meu primeiro contato com a educação, que foi no Senac. Peço licença para citar o nome do Senac, porque é uma instituição séria, foi onde eu comecei a minha jornada na área educacional. Foi no Senac, inclusive aqui do centro, né? Aqui da Saldanha Marinho, o Senac aqui próximo. Eu passei ainda há pouco lá e rememorei, né? Lembrei, né? Que o prédio ainda está lá e foi ali que eu dei o primeiro passo para a educação, como assistente pedagógica. Tá, mas como é que a senhora começou com essa área de educação? No Senac, por ter essa vaga de assistente pedagógica, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu tinha que auxiliar as coordenadoras, né? Que o Senac, ele vende curso e oferece cursos para o comércio. Então, o curso já é um produto da educação, né? Então, o que eu fazia? Não era uma escola. Eu não comecei por uma escola, né? Lá na escola como professora, como coordenadora. Eu comecei no Senac, que era esse meio de educação do qual eu tive o primeiro contato. Então, eu comecei a me interessar, saber como é que funcionavam os cursos, saber que o curso ele tem uma carga horária, o que aquelas pessoas iam aprender, que tipo de curso era aquele. Então, no mundo da educação, a gente começa a se interessar onde que isso impacta nas pessoas. E aí eu fiquei ali, depois eu recebi uma outra proposta, e aí a educação, Letícia, ela te chama. Eu costumo falar que ela te escolhe, porque imagina, você fez a pergunta ainda há pouco, se eu imaginava ser professora ou trabalhar na área da educação quando eu era criança. Não, eu imaginava ser engenheira, né? Ou, tem uma informação que eu não passei a você, eu queria ser narradora de futebol também, porque eu gosto muito de futebol e eu queria viajar. Lembra que eu falei que eu queria viajar? Mas eu queria viajar narrando os jogos da Copa do Mundo nos lugares onde a Copa do Mundo acontecia. Isso era uma proposta assim que eu pensava, né? Mas que eu não compartilhava com muita gente. Continuo gostando de futebol, tá? Mas voltando para o mundo da educação, eu não me imaginava trabalhar na educação. E aí eu conheci uma professora e ela falou. Aí eu fui fazer administração
né, numa primeira faculdade, não concluí, porque uma professora, Letícia, chegou para mim e falou assim: professora Nívia, pare tudo que você está fazendo, tudo, não faça mais administração, faça pedagogia. Porque a pedagogia, ela vai te dar mais base, para você se sentir mais segura, para você falar sobre educação, para você viver a educação. E aí eu fiz educação, pedagogia, né? E depois eu saí do Senac, fui para uma outra empresa, e depois para outra escola, e para outra escola, e para outra escola. Ok, entrando nesse gancho, o que uma pedagoga faz e o que é a pedagogia? Porque tem muita gente que confunde pedagogia com babá. Tipo, aquela tia da escola. Sim, que é mais a pedagoga que trabalha com as crianças pequenininhas, né? Isso. Então, o que é a pedagogia? A pedagogia é a área da educação, é a ciência, né? Uma ciência que é a da educação, que ela se responsabiliza pelo processo de ensinar e aprender. E nesse universo onde acontece o ensino e a aprendizagem, a gente tem as pessoas, os alunos, os seres humanos, e a gente tem os espaços, que são as escolas, e dentro das escolas, seja uma escola básica, que é aquela que tem desde que você estudou, né, do infantil, aí depois você segue para o Fundamental 1, que são as séries iniciais do 1º ao 5º ano, depois você deve estar ali no 7º ano, Letícia? 8º Não, ano? eu tô no 5º. No 5º? Ah. Eu tenho 10 anos. Então, você está no Fundamental 1, certo? Depois você vai para o Fundamental 2, depois você vai para o ensino médio, e essa é a sequência da jornada pedagógica que vai acontecer, né, da tua jornada de educação. E a pedagoga, o profissional pedagogo, ele é o responsável em fazer todo o gerenciamento do acompanhamento dessa aprendizagem, organizando ou trabalhando direto com os professores ou trabalhando direto com atendendo aluno dentro dos setores da escola, entendeu? Então, só que não existe pedagogo só na educação básica, que é a educação básica, que é essa que eu te falei, que vai até o ensino médio. A gente também tem pedagogo no ensino superior, numa faculdade, numa universidade, tá? Uhum. E pedagogos de projetos, que mais? Pedagogo de comunidade. Então, o pedagogo, ele é o responsável, né, esse profissional, em fazer todo um gerenciamento de tudo que envolve o ensino e a aprendizagem. Bom, como aconteceu esse encontro de pedagogia e tecnologia e inovação? Como é que aconteceu isso? Já que são duas áreas diferentes e tal, como é que rolou? Hoje a gente vive no mundo, independente do mundo da educação, né? Hoje a gente vive o impacto e o avanço da tecnologia em todas as áreas. Por exemplo, eu fui fazer uma consulta para o meu aparelho dentário. E aí, odontológica. Aí, quando eu cheguei lá, a atendente disse para eu ir para uma sala porque ia bater um raio-x. Quando eu cheguei lá, eu vi que não veio ninguém lá comigo fazer um processo manual. Veio um robô, se aproximou, e ela, da sala de onde ela estava, ela só foi dando comando, e o robô foi lá, se aproximou, né? Fez lá, ela só falava assim para mim: sorria, vira assim, não. Então eu comecei a perceber, né? A gente começa a fazer reflexões de que a tecnologia chega em todas as áreas, né? O Uber, por exemplo, é um meio de transporte, a tecnologia chegou no transporte. Na área de saúde, igual o exemplo que eu dei para você ainda agora, com a própria medicina, né? Existem cirurgias agora que elas são feitas por meio de... o médico nem está no mesmo ambiente. São feitas, né, por meio de robôs, né? Isso, ele faz todo um comando à distância, e o robô que está no paciente faz o movimento, né? Então, isso é um avanço muito grande. Aí, o que aconteceu com a tecnologia na educação, que é uma das áreas, né, da vida? Eu, em 2016, até então, eu vivia uma experiência muito de ser pedagoga no módulo e modelo tradicional, que é a atuação voltada para acompanhamento das aulas, ainda era muito papel, fazia aquele atendimento ao aluno, do aluno e da família, da mãe, do pai, que quer saber a nota do aluno. Era esse processo pedagógico tradicional. Quando eu percebi que, para a educação, o formato da aula, ele teria que mudar, porque, vamos pensar assim, Letícia, avançou o mundo, né?
avançou a forma de viver, né? A gente hoje já tem celular, é onde eu começo a identificar que a educação também ia sofrer esse impacto. Então, quando a gente começa a perceber que na escola o aluno vai ter que aprender de outra forma e ter que aprender também outras habilidades, como é que isso vai ser feito? Então, pedagogicamente, as escolas tiveram que se reformular. Ou seja, o aluno ele já não usa mais um caderno, ele usa um tablet. O professor ele já não imprime uma prova, ele usa o computador para fazer uma avaliação online. O professor já não apresenta mais um conteúdo só... Eu vou fazer um exemplo para você, igual eu fiz ontem lá, quando eu dialogava com um grupo de jovens, bem jovens. No meu tempo, a gente fala muito isso, viu, gente? Quando a gente vai ganhando um pouco mais de experiência de vida. No meu tempo, Letícia, o professor, ele ia pro quadro, aí ele pegava o pincel e falava assim, ó, abra um caderno, agora copiem o que eu vou escrever. Porque ele entendia que o processo de aprender, de ele ensinar, na verdade, era um processo de reprodução. Ele olhava o livro, captava a informação do livro, que ele iria para a sala, naquele momento com o aluno, transferiu o que ele recolheu do livro para o aluno. De que forma? Usando o quadro. Então, ele escrevia lá o conteúdo e pedia para o aluno copiar. Era esta forma que eu aprendia lá no tempo que eu cursava o 5º ano, por exemplo. Então, eu tinha um caderno para cada matéria e ficava ali copiando. E a gente estudava, ou dialogando, ele, na verdade, muito mais o professor falando do que o aluno, e a gente fazia uma prova. Isso era a aprendizagem naquele tempo. Com o tempo que tudo foi avançando, e eu, como pedagoga, vi que a educação teria que sofrer esse impacto, como é que a gente ia colocar na sociedade crianças que teriam que ser muito mais pensativas, muito mais solucionadoras de problemas, com habilidades de falar, de levantar a mão, de dizer assim, professor, eu penso isso, de conversar com um colega e dialogar sobre o que eles estão aprendendo. Como é que eles iriam aprender mais, de forma muito mais visível, porque no meu tempo a aprendizagem era invisível, Letícia. Era tipo assim, o professor falava, imagine, nem falava a palavra imaginação, falava assim, então nós vamos estudar agora as células. Era só o que era no texto. Muito daqueles conteúdos, eles ficaram para trás, porque eu não vi utilidade, eu não pude opinar sobre eles, a minha geração não pôde criar uma célula, porque a gente não tinha recursos. É quando chega a tecnologia na sala de aula. Então, hoje, no mundo atual, o aluno pode aprender célula com realidade 3D, né? Impressão 3D, realidade virtual, pode aprender acessando pela internet, que a internet é um recurso tecnológico que mudou o mundo e a forma como a gente vive no mundo. Porque antes até de a gente conversar, até perguntei o que é viver. Então, você não vai saber como que é viver sem a internet, entendeu? Você não tem como, porque você é a geração alfa, é a geração que já nasceu usando, vivendo e se aproximando de todos os recursos que tem tecnologia, inclusive na sala de aula. E aí, como eu percebi isso, Letícia, de uns tempos para cá, de 2016, 2017 para cá, eu ia muito em São Paulo, participava de evento e voltava. Então, quando eu chegava aqui na minha região, eu dialogava, na escola onde eu estava e a gente implantava essas tecnologias. E o que aconteceu? Eu, como pedagoga, tive que me reinventar. Fui fazer curso do Google, fui fazer uma certificação de conhecer o que eram termos na educação muito atuais, como STEAM, que que acaba sendo ali a representação das siglas das palavras de ciência, tecnologia, educação, artes e matemática, que é um formato de se aprender conteúdos em que eles se relacionam. Não é mais do tempo igual como era no meu tempo, que era um conteúdo muito fragmentado, isolado, tudo muito no invisível. Hoje não, hoje a educação ela proporciona por meio da tecnologia que o aluno aprenda muito mais. Então eu tive que me apropriar dessas tecnologias. Por isso que foi ali, quando eu já atuava como pedagoga numa escola muito sofisticada aqui de Manaus, uma escola que investia em tecnologia, e aí começa todo um processo de mudança.
da cabeça desse professor, dessa família, de entender como é que meu filho está aprendendo, se ele... Porque na cabeça do pai e da mãe, o filho só aprendia se ele tirasse um 10, ou se ele cadê a prova? Eu tenho que ver a prova, eu tenho que ver o que meu filho aprendeu. Na verdade, a criança, o ser humano, Letícia, aprende de muitas formas. A gente aprende ouvindo, a gente aprende fazendo, a gente aprende colaborando, compartilhando informações, a gente aprende visualizando algum vídeo, a gente aprende criticando, perguntando, questionando. Então, existem muitas formas de aprendizagem. E aí a tecnologia vem para nos dar essa possibilidade de a gente conseguir aprender de forma mais legal. É porque, assim, só complementando sua fala... A gente já foi imerso na tecnologia, meio que a gente já sabe como mexer na tecnologia. E isso é o que muitas gerações elas não faziam. Elas não foram tão imersas quanto, por exemplo, eu fui. Já que da geração alfa. Da geração alfa, né? E agora a gente tem esse método que a gente pode aprender ainda mais. A gente pode conhecer ainda mais. A gente pode... visualizar mais, criar mais o nosso lado criativo das coisas, para a gente poder ter conhecimentos melhores sobre diversas áreas. Perfeito. O que você trouxe para nós aqui no nosso diálogo são as habilidades exigidas para essa geração e para todas as outras, porque ninguém pode tirar do mundo as gerações anteriores, né? Então, o que a gente faz com essa educação atual, usando bem a tecnologia para fazer com que o aluno aprenda mais, seja mais criativo, tenha um pensamento crítico, seja um aluno muito mais disposto a criar. Então, acontece que quando você vai para aquela educação que foi aquela do meu tempo tradicional, você não tem essas possibilidades. Quando você vai para essa educação atual, com o uso da tecnologia, você consegue alcançar no aluno o que você trouxe. Essa possibilidade de o aluno aprender mesmo, aprender e aprender, né? O conteúdo ele existe. Ele está lá no currículo do professor, está lá no 5º ano, a tua escola determina que tu tem que aprender lá em matemática certos conteúdos, né? Então, a forma que isso vai chegar até você é que não pode mais ser no método tradicional. Porque vocês são, além de serem dessa geração que domina a tecnologia, e o bom professor que souber usar isso junto com o aluno, ele vai entender que seu aluno ele é capaz, com certeza. Inclusive, a tua geração, Letícia, ela tem menos medo do que a geração minha. Vou dar um exemplo. Esse relato de dizer que vocês já nascem mexendo em tudo, porque culturalmente, vocês com bebês já recebem um celular. Existe um número, um dado muito importante que diz assim, que eu li, inclusive, no site da Porvir, que eu deixo aqui um registro dessa fonte, que eu gosto de ir lá e beber na fonte, né, desse site, porque ele trata de educação e tecnologia. No site dizia assim, que 60% das crianças, elas de 5 até 10 anos, elas já têm contato com alguma tecnologia, com celular ou com tablet, fora a tela que é a televisão, né? Assistir desenho, tudo muito na TV. Então, o que acontece? A gente percebe que dominar a tecnologia para fins pessoais é muito natural que vocês já consigam. O movimento o cérebro já parece que vocês já nascem com esse comando, né? De identificar, sem medo de ser feliz, de abrir um software, uma plataforma, é muito intuitivo para vocês. Na minha geração, quando a gente foi fazer um curso, vou relatar rapidinho, eu fui fazer um curso de Word, Excel, eu tinha 20 anos, e era uma escola. E eu lembro muito bem que o professor falava assim, agora cliquem na pasta aqui. Aí a gente clicava, aí ficava esperando. Era desse jeito. Aí, né, com medo de clicar errado para o computador explodir. Deus me livre, se eu clicasse errado, eu achava que o computador ia explodir.
Então, esse medo, ele ainda existe, porque a gente não veio impulsionado com essa liberdade de clica aqui, mexe, desfaz, apagou, volta. Não tinha esses recursos, né? Tão acessíveis e intuitivos. Então, o cérebro de vocês já nasce nesse meio e isso facilita a aprendizagem de vocês com o uso da tecnologia. Bom, agora entrando nesse conceito de gerações, o que é a geração X, Y, Z e Alpha? Qual é o conceito delas? Eu sou a geração X, né? Essas gerações, elas são separadas, tá? Por idade e pelo período do nascimento que esse ser humano veio ao mundo. Então, como nós tivemos avanços tecnológicos, nós tivemos avanços que impactaram o formato de viver das pessoas. E aí, o que acontece? Eu tenho... Eu, por exemplo, passei por 4 gerações, tá? Então, o que define o que essas gerações elas são caracterizadas por essas letras é justamente o acesso e o impacto tecnológico e a forma de viver dessas pessoas. Então, a gente tem a geração Z, que é para quem tem hoje uma idade de 15 a 20 anos, a geração Y, que é de 21 a 34, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? A geração X, de 35 a 49 anos, que é a minha geração, e tem uma geração bem antes, que é a Baby Boomers, que é de 50 a 64. Mas a mais atual dela não é mais a geração Z, é a geração Alpha, que é a sua geração, que é de 2010 para cá. Para quem nasceu de 2010 para cá, já é considerado geração Alpha. Olha só a diferença. Eu trabalho numa empresa em que eu tenho uma colega de 18 anos, uma colega de 22 anos, um colega de 60 anos. Então, o que eu quero te dizer? E eu na faixa etária ali dos 40. O que eu quero te dizer com isso, Letícia? Que essas gerações, elas precisam se conectar, certo? E essa conexão, ela é feita em todos os ambientes, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente dentro da nossa própria casa, né? Você é geração Alpha e tem os seus pais, né? O seu pai e a sua mãe, que são de outra geração. Então, como conviver, né? Por isso que se caracterizou que essas gerações precisam ser bem definidas, conforme em que momento da linha do tempo elas nasceram. Então, significa que você, que é uma geração mais atual, que é a geração Alpha, você é uma pessoa, vai se tornar, com certeza, cada vez mais, uma pessoa bem diferente do formato das experiências do que aquela geração Baby Boomers, que é a que eu falei, que é a mais antiga de todos. Então, como é que é conviver com essas pessoas no mesmo ambiente de trabalho? Se elas têm pensamentos e culturas diferentes. Como é que essas pessoas... Como é que eu vou lidar com uma geração que habilidades eu vou poder enxergar, né, numa geração que nunca viu o celular, mas que hoje ainda está no mundo e precisa saber o que é o celular, precisa conviver com ele. Como é que eu vou lidar com um processo? Imagina a gente trabalhando juntas um dia, e aí você não sabe o que é não viver sem internet, né? Porque você já nasceu, a internet já existia. Mas faltou luz, acabou a internet. Como é que a Letícia vai viver? Como é que ela vai lidar com esse momento? Como é que vai ser o sentimento dela? Ela vai ficar ansiosa? Ela vai ficar... O que eu vou fazer? Porque não tem internet. Então, são esses pensamentos que fazem a gente refletir sobre essas gerações, entender e levar cada vez mais, né, para a sociedade, que a gente possa aprender a conviver com todas as gerações e não desagrupá-las, e sim agrupá-las na nossa convivência, respeitando o tempo de vida de cada uma dessas gerações e retirando delas aquilo que a gente pode aprender um com os outros, né? Eu aprendo muito com meu pai, assim, meu pai tem 73 anos. E eu lembro que quando eu fui ensinar ele, né, recentemente, ele queria assistir um jogo por um link, um jogo de futebol, eu falei assim, pai, clica aí no link. E aí ele falou bem assim, mas eu não sei o que é link, né? Então, é nesse momento que você faz essa reflexão. Opa, existem gerações diferentes aqui, ele não viveu, ele está aprendendo, né, a conviver com
tudo que está atendendo a geração atual. E eu também estou aprendendo. Então, a gente tem que cada vez mais fazer essa reflexão, né? O que são essas gerações, por que elas existem, e respeitar cada geração naquilo que elas podem entregar para uma sociedade mais feliz, né? Dentro do contexto educacional, o que funcionou e não rola mais? Por exemplo, eu lembro, o meu pai me contou esses dias que ele recebia palmatória porque ele não sabia a tabuada. Aí ele foi esperto, decorou a tabuada e errou no 8x8. Esse relato que você deu agora do seu pai, ele é muito comum ainda na vida das pessoas que passaram por essa experiência, as gerações mais anteriores. Isso não acontece mais, tá? Pelo menos não é para acontecer, tá? Não é para acontecer. A educação, como eu falei, além do impacto, né, da tecnologia, de mostrar os formatos, a gente culturalmente também passou do lado emocional, socioemocional, Letícia, a mudanças assim muito fortes, né? Uma delas é esse exemplo que você deu, de o professor confirmar que o aluno aprendeu, olhando o erro e o acerto dele, sendo que no erro ele vai punir o aluno, né, de uma forma ali agressiva ou de uma forma que é considerada não adequada, né, para esse professor lidar com o ensino. Então, o que a gente reconhece como um avanço, o que não existe mais, né? O modelo de repasse de informação, que é aquele modelo que eu dei ainda há pouco, ele também já não é mais para acontecer, tá? Desse professor ser o único, a única pessoa que sabe tudo, ou ele ser a única fonte de informação do conteúdo. O que mudou? Que agora o aluno pode ir na internet, pode ir no Google, pode ir num outro site, buscar informação e no momento da aula ele vai ali com o professor dialogar, porque ele também teve acesso à informação, o aluno, né? Agora ele já tem, antigamente não tinha. Outra postura que mudou muito dentro dessa relação de ensinar a aprender é quando a gente visualiza os recursos. Antigamente, no tempo, inclusive eu trago um exemplo muito meu, a professora ela ia ensinar sobre mapas, né? E aí ela usava um único recurso que era a cartolina. Ela desenhava a cartolina e eu tinha uma visão daquilo que estava na cartolina, né? Como um mapa. Hoje ela entra na aula, coloca um recurso digital, consegue entrar num ambiente que me mostre como que é uma montanha, 360 graus, então não só a forma de ela entregar esse conteúdo, como também possibilitar ao aluno que os dois, tanto o professor quanto o aluno, estão vivendo uma cultura digital. Então, isso também é algo muito positivo que a gente alcançou. O papel do professor, Letícia, ele também mudou. O professor não é mais, ele é o mediador desse processo, ele é o mediador dessa aprendizagem. O aluno se torna mais protagonista, o aluno se torna muito mais autônomo, tem muito mais autonomia para, junto com o professor, organizar aquela aprendizagem. Fica só mais na mão só do professor. Então, essas são... Agora, a gente faz uma crítica dentro da educação. Infelizmente, o formato de sala de aula ainda é o mesmo, cadeiras enfileiradas, a gente vive nesses projetos que você relatou, que eu faço parte, e eu trabalho com formação, a gente leva sempre para a comunidade, para os professores, que eles possam cada vez mais criarem estratégias mais atuais, mais inovadoras, de levar uma educação mais atraente, para que o aluno vá para a aula, para que ele experimente, para que ele visualize, escreva, crie, seja muito mais participativo da sua própria aprendizagem. Bom, dentro de um cenário amazônico, como que a tecnologia e a inovação podem ajudar os alunos ribeirinhos, aqueles que moram distante da capital? Como é que pode ajudar essas pessoas que vivem longe de grandes centros de tecnologia? Sua pergunta é bem instigante. Nós tivemos recentemente, inclusive, o Campus Party, que foi um movimento, né? Eu fui. Você foi, eu fui lá também. A gente fez uma participação uma roda de conversa, um talk sobre educação e tecnologia, essa temática que a gente tem aqui.
E eu também fiz uma oficina muito legal, Letícia, de caneta 3D, tá? Trabalhando com o aluno aquele conceito, né, de 2D, 3D, para ele entender, né, o que é aprender de forma diferente, né? Então, voltando à tua pergunta, nós tivemos recentemente o Campus Party, que foi um movimento de muito impacto, e nós, em algumas rodas de conversa com os meus colegas, nós sempre somos questionados sobre como é que é levar uma educação com equidade, né, com igualdade para todos. Se a gente tem, inclusive dentro da nossa própria região, essa dificuldade de acessibilidade, dificuldade de a internet chegar até esses alunos. Então, eu costumo falar, Letícia, e aí é muito Nívia falando, né, pedagoga, sonhadora, porque todo profissional da educação que vive com amor à educação é muito sonhador. Eu acredito muito que a educação transforma as pessoas. E por meio dela, né, a gente não desiste. Então, enquanto não tem um cenário igual que tem na capital, nós fazemos um movimento muito de organizar essas informações com uma aprendizagem que seja dando muito mais um olhar para os recursos que a própria comunidade tem. Então, eu faço projeto voluntário, já visitei comunidade no interior, e quando a gente chegava lá, às vezes só tem o livro. O que fazer com aquele livro? Não tem um computador, não tem um tablet, né? Ah, professora, mas a gente está falando de tecnologia. Então, a gente tenta viver, né, uma aprendizagem despolgada, e com os projetos de alcance internacional, ou ONGs, ou parcerias, a gente faz uma busca de um recurso que possa ser investido, e às vezes um computador que a gente consegue, a gente leva, ou então algo que a gente possa possibilitar que essa criança tenha pelo menos um contato, porque a internet, em alguns lugares a gente consegue sim vivenciar a experiência com a internet, outros lugares não. Mas eu posso te dizer que aqui no Amazonas, na nossa região, a gente tem os olhos todos voltados para os nossos ribeirinhos, e a gente, dentro da nossa Secretaria de Educação, já tem um canal que, inclusive, ele é muito exclusivo, um canal que eu digo canal de recurso, né? A gente tem as aulas, né, que são gravadas e são entregues via satélite para algumas comunidades. Então, ainda assim, você não deixa de atender essas crianças, tá? O importante é a gente acreditar que mobilidade a gente consegue, claro, diante do que a gente está vivendo agora, que é uma seca, alguns lugares não estão tendo aula, mas a gente, junto, todo mundo, pela educação, consegue se dar as mãos e fazer com que essas crianças não sejam desassistidas. Então, sempre aquele professor, por isso que eu deixo aqui muito a minha valorização aos professores do interior. Eles vivem uma realidade, assim, que quando você fala em São Paulo, em outro lugar, as pessoas, elas até duvidam que isso aconteça, mas isso acontece. Os professores fazem de tudo para se entregarem para as aulas. Eles vêm para Manaus, pegam material, levam para lá, ou a comunidade dá um jeito, organiza, mas de alguma forma a gente já tem, tá, Letícia, alguns movimentos, alguns projetos de comunidades que trabalham tecnologia, mesmo que em pequenas ações, voluntárias ou não, a gente já consegue dar a oportunidade desse aluno conhecer o que é um óculos de realidade virtual, ter contato com o computador. A gente já está conseguindo fazer isso a pequenos passos, mas a gente já está conseguindo. Tecnologia e educação é uma coisa tão importante, né? Muito mesmo. Mas enfim, próxima pergunta. Como a tecnologia pode ajudar aquele aluno que não gosta de matemática, por exemplo, a passar a gostar? Tipo, isso é possível? É muito possível, justamente por conta da tecnologia. Eu fiz recentemente lá no Campus Party uma oficina de caneta 3D. Então eu vou dar esse exemplo aqui, que eu acredito que é o que vai atender a pergunta que você trouxe. Quando eu aprendi triângulo, eu acredito que as pessoas, na minha época também, a professora desenhava no quadro o triângulo. Só que você entende que o triângulo ele tem 3 lados, né? E como é que eu ia visualizar os outros lados se a professora só desenhou para eu ver, né, ali um lado? Então a gente fazia um esforço mental para poder aprender o que era realmente e vivenciar ali, né, visualmente a experiência de conhecer um triângulo. Depois você parte para um outro momento, que já tem ali um professor muito mais ousado, aquele professor que já conhece da tecnologia, ele já entra, a internet surge, aí ele já começa a mostrar
alguns vídeos. E aí, quando você fala de impressão 3D hoje, na sala de aula, você trabalha 3 dimensões. Então, você entende, Letícia, que a forma que eu aprendi, ela não foi tão atrativa, e a forma que o aluno hoje pega um material, um recurso, e ele vê ali um triângulo, né, diante dele, com certeza a aula de triângulo desse aluno nunca vai ser esquecida, ela vai ter muito mais significado do que a aula que eu tive. Então, aquele aluno que não gosta de matemática, que ele se sente limitado, eu costumo falar que não é só da matemática. Os conteúdos precisam, por isso que a gente fala muito que os professores precisam fazer cada vez mais aulas mais inspiradoras, inovadoras. E o recurso que eu falo, Letícia, não é só o digital. A gente tem recursos, uma caneta é um recurso diferenciado, né? Um brinquedo é um recurso diferenciado. Então, eu acho que é muito mais dessas novas estratégias e novas metodologias que os professores devem se apropriar, e aí a gente acredita muito nas formações dos professores para que eles possam levar até vocês aulas mais interessantes. Na minha escola, se não me engano, tem alguns tipos de tecnologia que normalmente a gente usa. Meio que um projetor para a gente conseguir ver o livro, que é digital também, mas a gente usa o livro físico ainda. Uhum. E aí depois a gente vê alguns vídeos de como fazer um sapinho que pula e etc. Eu acho isso bem legal, né? Eu acho que dá muito mais... É mais atrativo para o aluno, ele se interessa mais, né? Fica mais legal, fica mais leve a aula. Conte-nos um pouco sobre sua experiência como professora, por favor. Então, hoje eu já tenho a oportunidade de atuar com o ensino superior, que é a graduação, com adultos. Então, a gente começa a perceber nessa experiência assim, que eu estou tendo agora, esse ano, Letícia, que a criança aprende de um jeito, que o pré-adolescente aprende de outro, que o adolescente aprende de outro, que o adulto aprende de outro. E também a gente identifica que todo mundo tem múltiplas inteligências, né? Então, a gente, no meu tempo lá, quando eu estudava, a gente tinha que mostrar que a gente era bom. Ele só é bom em português e não é bom em matemática. E aí acaba que fica um rótulo, né, de que a pessoa ou ela é boa só em uma coisa ou em outra. Quando você lida com o adulto, que agora é o momento que eu estou atuando, a gente entende que muitos gaps dessa aprendizagem, de toda uma jornada na educação desse ser humano, ficaram alguns buracos. Então, quando o adulto na convivência profissional ou dentro de casa, a gente identifica muito que na vida adulta alguns gaps, algumas aprendizagens não foram tão fortalecidas no momento que houve o processo de aprender. Então, para mim tem sido muito desafiador. Eu gosto muito de trabalhar com formação, formar o professor, formar o adulto, né, aquele professor, para ele buscar novas estratégias para ensinar a tua geração. Então, é bem desafiador mesmo. Então, tem sido, assim, para mim, né, algo muito... que eu sempre quis. Aí, sim, eu posso te dizer, depois que eu entrei na educação, eu falava, eu quero ser professora e quero trabalhar com formação de professores, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, eu me considero uma eterna aprendente, eu não sou aprendiz, eu sou aprendente, porque eu estou aprendendo a todo momento, e acho que a gente não pode parar de aprender. A gente tem que aprender a todo momento. Então, isso para mim assim, tem sido bem assim, dentro daquilo que eu sonhava no começo da minha carreira na educação, trabalhar com formação. O que é o Google for Education? O Google for Education é um projeto do Google, em que o Google, o próprio nome traduzindo para o português é Google para Educação, e o Google ele entrega gratuitamente, eu não sou funcionário do Google, tá, gente? Mas gratuitamente o Google entrega para a comunidade recursos que podem ser utilizados para a educação. Os documentos que o professor utiliza, que o aluno digita, um PowerPoint para uma apresentação, uma planilha. Então, são recursos do Google utilizados e utilizáveis dentro da aprendizagem, do ensino e da aprendizagem. Então, esse projeto ele ganhou um nome, ele ficou assim muito
evidenciado justamente porque dentro da sala de aula os professores começaram a se apropriar, começaram a usar e usar junto com os alunos. E existe também assim uma questão muito de um olhar para a sustentabilidade, né? O Google criou, por exemplo, um formulário. Você já preencheu pesquisa, né? Aí a gente não preenche pesquisa respondendo as perguntas. Aí quando a gente vai respondendo, aquele documento, ele é um formulário. E o Google criou especificamente um Google Formulário. Então tem escola que não tem papel mais, que não usa mais o papel para imprimir sua prova. O professor faz a sua prova digital e o aluno vai lá e responde por meio de um computador, com internet, claro, essa prova. E aí você verifica que quando se aplica esse formato de avaliação, usando o recurso do Google, você não tem ali mais o papel impresso. Então, menos árvores, né, que são aí destruídas. Árvores. Sustentável. Realmente é sustentável, né? Porque imagine o tanto de papel que a gente usa só para poder fazer uma prova para uma turma, que é tipo 23 alunos, assim, é uma pequena, mas tipo, sei lá, turmas com 40 alunos. São números que mesmo que pequenos, mas eles representam muito quando a gente vê que por isso que o Google for Education ele faz esse movimento no mundo, para que as escolas possam dominar e os professores dominar esses recursos a fim da comunidade toda, o aluno e o professor ser beneficiado e a escola também. Como pedagoga, quais são suas maiores esperanças e preocupações para o futuro da educação? A palavra preocupação, ela vai existir sempre, porque o educador, o pedagogo, ele tem que ter na essência dele essa preocupação, ainda que não tão excessiva, mas uma preocupação em sempre buscar levar para a educação, né, para as escolas, para os professores, tudo aquilo que possa mobilizar uma educação mais acessível, uma educação em que as crianças possam ser mais felizes, aprenderem mais, em que os professores possam ser cada vez mais valorizados, né, aquilo que eles fazem no fazer docente, em que esses professores possam também ser felizes, atuando no dia a dia, ainda que a gente tenha, Letícia, dentro da sala de aula, e isso é um aspecto que eu vou relatar agora, comparado à geração que é a geração que eu vim, né, que eu nasci, é a questão de uma sala diferenciada, uma sala com várias crianças agora apresentando diagnóstico, transtornos, comportamentos, perfis diferentes. Então, quando esse educador, esse professor, esse pedagogo se sensibiliza, eu acredito que a gente tem que acreditar que a educação ela é para todos e que todos precisam se apropriar desse mundo, né, que é esse mundo que não é mais o mesmo, dominar tecnologia, dominar recursos, metodologias e dominar, principalmente, conhecer o seu aluno, para que você, como nessa relação, sendo professor e educador, acreditar que a educação transforma. Então, não fazer dela, né, só um meio de ali, né, eu sou professor porque eu preciso trabalhar e ganhar o meu salário. Eu sou uma sonhadora, porque eu acredito que ser professor, claro, todo mundo paga conta aqui, né? A vida de adulto é essa, viu, Letícia? A gente paga boleto, mas, acima de tudo, ser educador é um propósito de vida, de impactar vidas. Muitos professores passaram por mim, muitos professores, ainda que eu vivia uma educação tradicional, e me impactaram, da forma deles, da forma que eles me ensinaram. Outros nem tanto. E ainda assim eu tenho muita gratidão por todo o período que eu passei nas escolas, mesmo com limitações que eu tive de acesso. Eu estudei sem internet, estudei sem computador, então eu vi o esforço de alguns professores. E então é importante dizer que, como sonhadora, como profissional da educação, eu acredito muito que as pessoas que vivem nesse universo da educação, que elas possam entender que a educação é transformadora, que elas precisam acreditar nisso, né? Agora a gente vai com as perguntas do público, que é só uma pergunta na realidade, mas é essa daqui. Como tornar atrativo o ensino das ciências exatas para o aluno?
As ciências exatas, elas sempre foram o olhar, né, da base para entregar informações, conhecimento e conteúdo para as pessoas que pudessem buscar uma carreira dentro das áreas das engenharias. Então, acaba que quando você identifica, esse aluno é bom em matemática, esse aluno é bom em física, então já era designado, rotulado que ele poderia ser um engenheiro. O que acontece no mundo atual? A gente, como profissional da educação, a gente entende que os conhecimentos, eles precisam estar em conexão. E as áreas do conhecimento, elas sendo várias, não é uma área só, a gente tem as ciências humanas, as ciências exatas, elas precisam conversar, elas precisam estar sempre ali dialogando, porque eu vivi isso muito, de visualizar, que em algum momento no método tradicional, Letícia, quando eu estudava, eu tinha dificuldade, como é que eu ia aprender um cálculo se eu não sei interpretar? E a interpretação ela é muito relacionada à área das linguagens, não é isso? Então, como é que eu vou escrever um texto que trabalhe dados estatísticos se eu não sei calcular? Então, você percebe que tem que ter uma conexão? Então, por muito tempo na educação tradicional, a gente viveu isso muito fragmentado. O que acontece no mundo de hoje? Esse professor atual, esse professor que quer mudar, né, esse cenário, que quer fazer com que o aluno, dentro das áreas exatas, essas dificuldades sejam retiradas para potencializar ainda mais o conhecimento que ele tem, né? Que não é só número. Passar pelo campo das exatas não é só número. Você interpreta, você analisa, você faz ali. Para calcular, você tem que parar e fazer passar, né? O teu pensamento tem que passar por etapas da construção desse conhecimento do cálculo. Por isso que o método da decoreba, que tanto falam, né? O método que você tem que decorar, visualizar ali e só estudar para que aquela fórmula encaixe aqui, isso não faz mais sentido. Então, todas as disciplinas, elas precisam uma das outras. O Enem, que é um instrumento, uma avaliação que hoje, né, faz parte do mundo da educação, né, para os nossos jovens, já apresenta algumas questões na prova em que você não sabe se é história, se é geografia, se é matemática, se é física, porque justamente a ideia é você fazer o aluno pensar. O cálculo é uma fase do que ele tem que entregar como conhecimento que ele está aprendendo. Então, esse professor, ele precisa, sim, entender que o aluno, ele não pode mais fragmentar a sua aprendizagem, o seu conhecimento. Isso acontece muito agora, no mundo atual, e falando de tecnologia, quando a gente se aproxima do STEAM, que é essa sigla, né, que são de palavras em inglês, que é ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, o STEAM veio para se aproximar do conteúdo de uma forma em que essas áreas não fiquem isoladas, né? Então, eu preciso falar de ciências, mas eu posso falar de ciências junto com a matemática, eu posso falar de arte junto com a tecnologia. Então, essas áreas, o professor dominando esse novo formato de ensinar, com certeza ele vai dar ao aluno condições de o aluno aprender muito mais, seguramente, sem ser isoladamente. E aí, essas áreas de exatas, elas não ficam só ali sendo entendidas só como números, só como cálculos, né? Então, por isso que existe aquele aluno que tem uma resistência, porque ele fala, se eu não aprendo a tabuada, como é que eu vou aprender mais adiante? E já cria um bloqueio da matemática. E a matemática, ela foi um trauma para a minha geração, muitas pessoas se sentiram traumatizadas porque justamente, até inclusive, o método que você citou, né, que seu pai deu o exemplo da correção, né, de ser punido por não saber o cálculo. Quais são os seus projetos para o futuro? Eu tenho muita vontade de contribuir dentro do meu estado do Amazonas, com os meus colegas do ecossistema da educação, com os meus colegas da tecnologia, inclusive passaram
2 colegas aqui que eu tenho muito apreço, muita admiração, porque falar de tecnologia é olhar para essa tecnologia como um todo e ver que ela também tem uma perna na educação. Então, o meu projeto de vida é sempre buscar aquilo que vai impactar mais pessoas aqui dentro do meu estado, os professores, as comunidades. Por isso que a gente participa de movimento colaborativo, de oficinas, de palestras. A gente procura estar com pessoas que também tenham essa energia de o que aprendeu compartilhar, sabendo que nós temos aqui dentro da região ainda muito que avançar dentro da educação. As escolas precisam de nós, que eu digo nós que somos entusiastas da tecnologia, justamente para que a tua geração ela não entenda que a tecnologia é só um recurso de sobrevivência no meio de vocês, e sim um recurso que vai fazer com que vocês aprendam cada vez mais assertivamente, que os conteúdos podem sim ser ensinados de forma diferente, ainda que a gente tenha professores de uma geração passada. Então, meus projetos são esses, estar com as comunidades, claro, um dia eu vou me aposentar, sabe, Letícia, mas eu quero muito ainda continuar dentro do campo da educação, trabalhando com os meus colegas nas comunidades, em projetos. Então, eu deixo meu convite para quem quiser contar com o meu coração, a minha boa vontade e, com certeza, com um pouco de conhecimento que eu tenho, eu fico sempre à disposição. Qual é o conselho que você dá para os estudantes que estão ouvindo o nosso podcast? Que vocês possam aprender sempre pensando que lá na frente vocês vão ser pessoas na sociedade do bem, que o que vocês estão aprendendo vai fazer diferença, não só para a carreira de vocês, mas que vocês possam trazer as soluções de todas as coisas que a gente vive no mundo, essas coisas que fazem com que a gente não seja tão feliz, né? Então, vem de vocês, né? Talvez a busca de uma solução para acabar com as queimadas, a busca de uma solução para acabar com uma pandemia, com uma doença, com a falta de água, com uma cidade que vive um caos no trânsito, com o transporte, com qualquer outra solução que a gente possa ter para todo mundo viver em sociedade melhor. Então, vocês estudem e, por favor, que sejam muito mais criativos, críticos, pensem, respondam, contribuam, porque as crianças, os adolescentes que estão nas escolas, eles precisam entender que passar pela escola tem que ser um processo de felicidade, porque vocês são, sim, o nosso futuro. Então, a gente coloca toda essa responsabilidade de acreditar que vocês são a solução, acabam sendo a solução para um mundo melhor. Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim. Considerações finais? Eu deixo aqui um super abraço para todos os professores, que recentemente a gente teve aí uma data, né, em que celebra o Dia dos Professores, profissionais que dão, com certeza, o seu melhor, que escolheram ser professores. Eu sou muito fã dos professores. Também faço referência ao nosso estado do Amazonas, aos profissionais que vivem tecnologia. Eu aprendo muito com os meus colegas da área de tecnologia, que a educação precisa se aproximar cada vez mais, levar soluções para dentro da sala de aula para que os professores possam entregar uma educação com mais qualidade. Então, como consideração final, também deixo aqui um elogio enorme a você, que é de uma geração. Parabéns pelo teu projeto, parabéns pelo que você faz, de estar com os teus pais, incentivando e valorizando essa habilidade que você tem tão grande, que é uma habilidade da comunicação, essa habilidade de lidar com pessoas independente de qualquer geração. Você interage, você consegue trazer as pessoas para dentro do teu projeto. Então, eu só tenho a parabenizar e que muitas outras crianças possam se inspirar no que você faz. Porque eu, na tua idade, não tinha essa oportunidade, talvez nem tivesse também essa habilidade da oratória, do diálogo, dessa leveza que você traz aqui para o teu projeto. Parabéns. Muito obrigada. E em qual rede social a gente pode encontrar a senhora? Eu tenho um projeto chamado Na Sala dos Profs,
da forma que eu falei, né, na sala dos profs, no Instagram. Esse é um Instagram profissional, vocês podem me encontrar lá. Nesse Instagram eu acabo compartilhando muito daquilo que a gente faz na comunidade com os professores, os colegas e os parceiros de projetos que a gente tem aí, voluntariado também. Muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Vamos terminando por aqui esse bate-papo super legal. Lembrando, se você gostou, comente, se inscreva, deixe o like, ative o sininho e indique para os amigos no WhatsApp. Ah, e também não se esqueça de comentar, porque ajuda no nosso engajamento. Vamos estar mais atuantes também no nosso Instagram, Kids Talks com X, tá? Com X. Kids Talks, só Kids Talks. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Fatiário. Quem experimenta, prefere fatiário. GCap. Um jeito simples e descomplicado de investir. E FB Andrade. Soluções em Geologia e Meio Ambiente. E novamente um agradecimento super especial à Nívia, nossa convidada, por ter aceitado o nosso convite. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau!